prazer estar aqui coordenando esta segunda mesa desta manhã com professores tão distintos e que podem colaborar muito com o nosso debate sobre esse tema dessa mesa, que é a recepção da Lei de Terras. Nós temos como painelistas a professora Adriana Venturini. Do ponto de vista didático, pedagógico, eu sou empolgada com falar, então deixa eu olhar aqui o meu tempo, Otávio, você puxa a minha orelha, tá? Enfim, são três grandes marcos, né? Três grandes discussões. Esse painel ele fala da receptividade da Lei 5.709 de 71 frente à Constituição de 88. Voltando um pouquinho, a gente teve a Lei de Terras de 1850, né? E ela criou um marco que ela diferenciou o que antes era um instrumento de ocupação política, porque até então a gente tinha a lógica das Seis Marias, onde tudo era uma concessão régia. O Império, ele dizia o que era conveniente ou não para quem daria. Para a nobreza, militares, religiosos, comerciantes amigos da coroa. Então, uma forma de ocupação muito política. E a partir dali, ela começou a ser mercadoria. Então, o artigo 1º dessa Lei de Terras, o artigo 1º ele sempre direciona o que está sendo falado em toda aquela legislação. Ele fala que é proibida a aquisição de terra devoluta por outro título que não a compra. Então, ele coloca a compra como regra. E qual é a lógica dessa compra? É uma compra por estrangeiros que tenham acesso a bens e recursos. É uma política de fomento. É uma política de fomento que inaugura o que a gente vê até hoje, que é você excluir pobres ou posses coletivas do acesso à terra. A gente usa o instrumento burocrático como uma estrutura de vedação de acesso à terra àquelas populações que originariamente a ocupavam. Então, essa compra ela representa uma barreira de acesso à terra a aquelas pessoas que estavam começando a serem inseridas no mercado de trabalho, porque a gente tem que falar de 1850 e lembrar que era um período onde se estava discutindo, se questionando o fim da escravidão e onde havia a possibilidade de incorporação dessa mão de obra e se utilizou todos os instrumentos legais e burocráticos para poder afastar isso e ter a situação que a gente vê hoje, né? A gente não consegue identificar negros e muito menos indígenas nos espaços de tomada de decisão e de poder. E isso tudo foi feito de forma deliberada lá atrás. Agora, não parou por aí. Um segundo ponto, apesar do artigo 1º ele falar que a compra é uma barreira de acesso a essas populações tradicionais, ela fez sempre o que o Brasil também faz até os dias de hoje, um filtro. Um filtro era regularizar aquelas situações, um recorte, um mapa. Quem é que estava ocupando aquela terra naquele momento de forma mansa e pacífica teria direito à sua regularização. Então, quem é que estavam ocupando aquelas terras de forma mansa e pacífica? Os grandes proprietários das elites rurais essas que financiavam e apoiavam e garantiam a existência do império. Então, quando a gente faz um recorte, aqui eu venho já para o meu lado mais dos dias de hoje, e a gente está tendo a discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, eu não vejo muita diferença do que foi feito. No final das contas, a gente está fazendo um filtro. Quando a gente coloca uma fotografia das terras ocupadas por indígenas quando da promulgação da Constituição, a gente está simplesmente fazendo exatamente a mesma coisa. A gente está desconsiderando o contexto histórico de exploração e de expulsão da terra. Então, o que a gente faz hoje, a gente, na realidade, aprendeu lá, já na Lei de Terras de 1850. Eu fico muito com medo de falar do Aldo Fidelis, que ele tem essa cara de bravo, ele entende mais do que eu. Então, eu falei, Fidelis, ensaia comigo antes, ele não tem agenda. Mas, enfim, então vou passar agora para o segundo. Acabei. Então, assim, era esse contexto e esse recorte em relação a esse primeiro tema, que é a promulgação da Lei de Terras em 1850, que visava o fomento. Aí a gente vai e passa aí 120 anos, vai para 1971, tem a promulgação da Lei 5.709, e ela inverte completamente o sentido.
ela na realidade, que contexto que ela foi? Se o contexto da Lei de Terras era aquele contexto pré-abolição, o contexto de 1971 era um contexto de um governo militar, né? Que ele começou em 64, foi até 85. E aí a gente pode ter 3 perspectivas sobre esse contexto militar. Uma é do nacionalismo, que é a proteção do território nacional contra ingerências externas e o receio que grandes áreas dominadas forem sendo dominadas por capital estrangeiro. E aqui eu faço mais uma correlação com a lei de 1850. Se naquela lei a regularização foi um filtro para garantir que as elites mantivessem acesso à terra e à sua propriedade, elites essas latifundiárias que garantiam o poder do império, em 1970, eles também queriam garantir que a expansão agrícola, e aqui eu já estou falando não só da perspectiva de interesse nacional, mas da perspectiva econômica, que a expansão agrícola beneficiasse aquela elite nacional e que não fosse para a mão de interesses estrangeiros. Então, já emendando aqui não só no contexto militar do nacionalismo, mas também da perspectiva econômica. A gente estava vivendo na década de 70 o milagre econômico, a expansão agrícola e a necessidade de que os nossos recursos naturais, a utilização da parte do ponto de vista de agricultura, de colonização, de pecuária, de minério, fosse toda feita por grupos nacionais, os de sempre. E a questão geopolítica. A necessidade de interiorização, foi quando foi criado o Sinop, avançar para o Centro-Oeste, aquela lógica da Amazônia, do integrar para não entregar. Então, foi a Transamazônica que aconteceu no ano seguinte, 1972. Então, dentro de todo esse contexto militar, de nacionalismo, interesses econômicos, interesses políticos, que a gente vê que não eram tão diferentes de 1850, não são tão diferentes de 2025, a gente teve a promulgação dessa lei. E como tudo no Brasil, a gente sempre fica ali meio que no meio do caminho. Ela não foi tão radical e ela não vedou o acesso de terras a estrangeiros. Ela só limitou e condicionou que seria necessária a autorização da União, seu artigo 5º, parágrafo 1º, e teve um decreto que disse que essa autorização e essas análises seriam feitas pelo INCRA. Mais uma vez, o artigo 1º da lei. Qual é o grande objetivo da lei 5.709 de 71. Limitar que estrangeiro, pessoa jurídica estrangeira, autorizada a funcionar no país, estrangeiro residente no país, precisariam dessas autorizações. E aí, sendo jurídica chata, da legística, o parágrafo, normalmente ele explica o caput. Tanto, por exemplo, lá na Advocacia Geral da União, a gente tem 4 carreiras, e tem as questões entre as carreiras, eles falam, para os fins dessa lei, consideram-se carreiras da Advocacia Geral da União, advogado da União, procurador da Fazenda, procurador do Banco Central e procurador federal. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709, ele explica o contorno daquela lei. E ele fala, essa lei aqui se submete ao regramento dessa lei, ou seja, só poderão adquirir imóveis rurais na forma prevista nessa lei essas pessoas, e são consideradas pessoas estrangeiras aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tenham maioria do capital social ou residam ou tenham sede no exterior. Então, o arcabouço, o limite objetivo de incidência daquela lei, ele está muito claro. O parágrafo 1º, ele não está solto, ele está dizendo qual a finalidade daquela lei para o conceito daquela lei, o que é considerado pessoa estrangeira. E aí, já estou indo aqui para o 3º ponto, a questão da Constituição de 88 e se ela recepcionou ou não. Eu acredito que os argumentos que se utilizam para dizer que não se aplica o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 5.709 nos dias de hoje, porque não teria sido recepcionado pela Constituição, um argumento absolutamente desavergonhado. Porque é utilizar muito os argumentos jurídicos, uma retórica, para utilizar a burocracia para desvirtuar completamente a finalidade daquela lei. Como o professor falou aqui, eu até anotei que eu achei tão bonito, a questão do grabbing produtivo. Na realidade, o que está por trás não é o grabbing da terra, da água, é assim, qual o fator de poder real, como é que a gente de fato está conseguindo influenciar na tomada de decisão e o que é que a gente quer proteger. Então a gente fica correndo atrás do próprio rabo numa interpretação literal quase cínica.
A Constituição, a gente coloca assim, Constituição, aí falando mais uma vez do artigo 1º, qual é o fundamento do Estado Democrático de Direito? O primeiro inciso, soberania. O pano de fundo de toda a Constituição é a nossa soberania. Esse é o fundamento principal, o primeiro fundamento lá colocado. E toda vez que a gente fala de propriedade privada, a gente fala soberania, propriedade privada e função social da propriedade. E a Constituição tem que ser interpretada de uma forma harmônica, de uma forma unitária. Então, essa tensão, na realidade, ela não existe. Na verdade, é uma tensão que quer fracionar um argumento, um parágrafo de uma lei de 71, para conseguir garantir e legitimar o grabbing produtivo. E eu fico indócil com esse tipo de argumentação literal e pontual, recortada, fatiada da nossa Constituição. A gente tem que ter um alinhamento da legislação brasileira e isso vai para todos os lados. E voltando mais um pouquinho também, quando a gente fala de soberania nacional, aí a gente vai para o artigo 170. A soberania, artigo 170 da ordem econômica, que ele também fala. Inciso 1, soberania. Inciso 2, propriedade privada, função social da propriedade. E no artigo 172, a gente fala na ordem econômica que a lei disciplinará com base no interesse nacional investimentos de capital estrangeiro. Então, o tempo todo, a Constituição está legitimando a disciplina e um tratamento diferenciado do capital estrangeiro. O professor Wade Lamego Boulos, ele fala que só existe soberania nacional econômica quando a gente tiver uma formação de um capitalismo nacional autônomo. Então, não existe ordem econômica nacional se a gente simplesmente utilizar mecanismos burocráticos e narrativas legísticas para poder afastar a essência da propriedade, que na realidade é o controle dela, e não uma normatização. O presidente do INCRA, na época que eu acho que o Fidelis trabalhou com ele, Rolf Hackbart, na época eu tinha muita dificuldade de falar esse nome, ele falou o seguinte, que afastar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 é permitir a ocupação desenfreada de terras em nível nacional por estrangeiros. Aí aqui eu queria chamar a atenção, mascaradas legalmente, justamente por serem adquiridas por empresas brasileiras. Então, a gente está em 2025 discutindo isso, realmente me causa perplexidade. Então, já indo para as linhas finais, a gente tem que sempre fazer esse balanço da necessidade de atração de investimentos e óbvio que a gente precisa, dentro de um mundo globalizado, viabilizar mecanismos e regras que possam atrair esses investimentos. E hoje em dia, eu posso falar porque eu estou na Corte Permanente de Arbitragem lá da AIA e existe muito questionamento sobre a validade ou não da arbitragem na administração pública e o tanto que ela é importante para atração para se atrair investimentos estrangeiros, tanto é que se foi obrigatória lá atrás para petróleo, gás e telecom, porque sem isso a gente não conseguiria evoluir. Entendo que esses mecanismos multilaterais de uma organização internacional, eles são diferentes, que a soberania ela não é feita de forma absoluta, a gente não vai andar por um lado se desconectando de um sistema global. Mas a necessidade que tem um alinhamento dessa legislação brasileira com N compromissos externos que não comprometam a autonomia do país. E aqui, só porque eu gosto de polemizar um pouco, é muito simples se fosse uma coisa maniqueísta. Eles malvados e nós, a nossa autonomia, somos muito bonzinhos. Hoje mesmo a gente vai ter um julgamento super delicado no CAD sobre a moratória da soja. E o que é a moratória da soja? É um acordo de, acho que 2008, por pressão da sociedade civil organizada, das ONGs, do agronegócio, de compradores europeus, para que a gente não vendesse soja em área desmatada. Acho que todo mundo aqui concorda com isso, que ninguém tem interesse que a gente venda soja de área desmatada. Mas isso não foi feito a partir de uma política estatal de proteção interna, como a lei de 1971. Isso é fruto de pressão externa, que, de certa forma, coloca a gente num patamar civilizatório, sobre a minha perspectiva, mais adequado. Então, não é que queremos ser autônomos para fazer o que quiser, é que toda essa soberania está associada ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade ambiental. Mas a gente tem que procurar esse equilíbrio, sempre lembrando que o primeiro fundamento do Estado Democrático de Direito é a soberania. E que toda vez que a gente fala de propriedade privada, a gente está falando de função social da propriedade. Então, é
Eram essas as provocações que eu queria fazer, dizer que é uma super honra. Doutor Otávio, me convide sempre como ouvinte que seja, porque realmente a manhã foi riquíssima. Já saí disparando aqui mensagem para todo mundo. Olha, a CVM tem que ter um parecer jurídico dizendo o que é considerado residente para fins de propriedade de imóvel rural por estrangeiro, e buscar também métodos da gente conseguir fazer parcerias, talvez, com, enfim, alguns institutos tecnológicos e conseguir fundos para conseguir, de alguma forma, dar um substrato jurídico para o INCRA conseguir, talvez, recursos para que se consiga uma plataforma tecnológica mais adequada para garantir esse cruzamento de dados. Enfim, aproveitar essas provocações que a gente recebe da academia para poder, quem sabe, enquanto alguém que está aí dentro do governo, um braço do governo, acelerar esses processos e conseguir entregar mais direitos públicos. Então, eu acredito que é isso. Queria agradecer mais uma vez e estou aqui ansiosa para ver meus pares. Obrigado por me deixar falar primeiro, senão depois eu não ia ter o que falar, né? Bom dia a todos e todas. Dizer que é uma satisfação enorme poder participar dessa manhã aqui, inicialmente como ouvinte e agora podendo colaborar com algumas ideias. Agradecer o convite do professor Otávio, colega de AGI aqui do RDCC. É uma honra enorme poder participar aqui. Ao mesmo tempo, eu sinto igualmente a minha colega Adriana muito desafiado em estar nessa casa ao lado de tantos estudiosos e tantas pessoas queridas também. A professora Maria Cristina, que foi minha professora lá no mestrado em Direito Agrário. Nós a recepcionamos muito bem lá no estado de Goiás e depois ela me recepcionou lá na Faculdade de Direito, na PPGDA, né, professora? E relembrando aqui de aulas belíssimas. A doutora Adriana Maia, que tem esse jeito expansivo, contagiante, mas que sabe muito bem ir a fundo nos temas e, no final, e o que mais me receia, né, era a nossa chefe. Então, embora eu esteja hoje na condição de advogado geral da União adjunto, assim que eu deixar essa função, e ela é transitória, todos nós sabemos, eu volto para o comando dela. Então, eu tenho que me comportar muito bem aqui. O professor Martônio também sempre uma referência para nós no direito e todas as funções que já exerceu. E professor Enéas aqui coordenando essa mesa. Eu falo então desse lugar do direito agrário, né, que é a minha trajetória, um pouco até antes de ingressar na AGU. Ingressei na Procuradoria do INCRA em 2007, portanto, já há quase 18 anos, quase todos eles ligados à questão agrária, atuando no INCRA, depois uma temporada no ICMBio, mas também com regularização fundiária de unidade de conservação. Veja que o Michel, que foi Michel Druzil Ravreni, que foi nosso colega na AGU, e tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na PFA INCRA, um período bastante profícuo. Eu queria, para falar sobre a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, em específico a discussão, que para nós da AGU é muito tranquila, sobre a recepção da Lei 5.709 de 71, em razão das teses que temos firmadas desde o parecer LA 2010 e da defesa que fazemos no STF. Então, nós temos um consorto institucional para falar sobre isso, mas também me permitir algumas outras reflexões um pouco além da dogmática aqui da hermenêutica constitucional. Dizer que eu citei esse tema da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, na linha inclusive da mesa anterior, dentro da questão agrária brasileira não resolvida. E vem aqui o professor Sérgio Leite também, relembrou aqui que a minha dissertação deu a parte, né, professora Maria Cristina? Tem sempre as referências do professor e do Sérgio Sauer, que é um querido amigo lá de Brasília, da UNB. Então, um desafio enorme. Por que fazemos essa, que eu faço essa situação? Porque eu acho que ele se insere dentro dos grandes temas da destinação fundiária brasileira inconclusa ou mal resolvida
assim como a reforma agrária, que nunca se realizou, assim como e que fez surgir no país o fenômeno dos sem terras e das ocupações de terras. Também um tema que eu tive a oportunidade de participar na semana passada de um debate no Senado, que é a faixa de fronteira. Ainda hoje discutimos ratificação de terras na faixa de fronteira. É um tema que já deveríamos ter superado há muito tempo. As terras indígenas, como bem dito pela Adriana Venturini, os territórios quilombolas, as unidades de conservação sem regularização fundiária devida, nós temos um passivo enorme. Então, na medida em que resolvemos ou não resolvemos, calibramos de uma forma ou de outra esse tema da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, nós temos uma repercussão direta e inquestionável nesses outros temas. E eu lembro também que a Lei 5.709 de 71, editada no contexto da ditadura, ela veio em conjunto com outras tantas leis que buscaram disciplinar a ocupação da terra e a destinação da terra no Brasil. A primeira delas, o Estatuto da Terra. A doutora Adriana voltou na lei de terras limites a 50, não vou fazer tanto, mas nós não podemos esquecer do Estatuto da Terra de 64, a lei 4.504 de 64, editada logo após a ruptura democrática, ainda em novembro de 64, e tem todo um contexto e essas explicações porque o Estatuto da Terra foi editado com as características que ele contém e vigente até hoje. Boa parte são dispositivos recepcionados pela nossa Constituição, inclusive introduzindo o conceito de função social. Nós tivemos também, nesse mesmo período, a Lei 4.947, que é a lei que 4.947 de 66, que trata do cadastro de imóveis rurais, que é a lei que instituiu o SNCR, que ainda hoje nós estávamos falando mal, né? E ele tem mesmo problemas, o SNCR, mas foi instituído nesse período. É desse período também a Lei 6383 de 76, que trata do processo discriminatório das terras devolutas, uma lei fundamental no ordenamento fundiário brasileiro, e que esse também é outro instituto mal resolvido até hoje. As terras devolutas e a transferência que a Constituição de 1898 fez, aliás, a de 1898 fez para os estados, transferiu esse patrimônio para os estados e ainda abrindo as portas para o fenômeno brasileiro, que de alguma forma a aquisição de imóveis por estrangeiros dialoga, que é o Instituto da Grilagem. Foi dito que o Matopiba e a faixa de expansão da fronteira agrícola, sobretudo. Mas mesmo aqui no estado de São Paulo, Pompéi do Paranapanema, vocês conhecem bem a situação de ocupação e de apropriação irregular das terras indígenas, das terras públicas. E é desse período também, meus professores, o Decreto-Lei 1414 de 75, que estabeleceu pela primeira vez a tentativa de ratificação dos títulos em non domino expedidos pelos governos estaduais em terras de propriedades, terras devolutas de propriedade da União. Então, não podemos associar o fenômeno jurídico, o Instituto Jurídico da Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiro, de todas essas outras formas e questões relacionadas à questão agrária brasileira como uma dimensão mais ampla. E as professoras aqui antes facilitaram essa reflexão, porque acho que elas apresentaram muito bem a perspectiva do quanto, na medida em que ampliamos ou reduzimos a restrição da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, nós dificultamos ainda mais a regularização de terras dos povos e comunidades tradicionais e a realização da reforma agrária. Eu fiz um roteiro aqui, que eu vou tentar segui-lo, e eu relembro que, sendo a lei de 71, né, até a promulgação da Constituição, por óbvio, nós não tivemos nenhuma discussão sobre a sua recepção, nem poderíamos ter. Nós começamos a ter uma discussão a partir, obviamente, de 88, e a AGERI,
foi logo chamada a se manifestar, né? A discussão que surgiu era se o conceito, né, a partir de 1988, inicia-se a discussão se o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71, que é esse que a Adriana até fez a crítica sobre a lei justa, teria sido recepcionado pela ordem constitucional, conquanto o artigo 171 da Constituição Federal, em sua redação original, havia constitucionalizado o conceito de empresa brasileira e vedava a imposição de restrição a empresas brasileiras, ainda que controladas pelo capital ou por terceiros estrangeiros. E a tese que a AGU firmou 6 anos depois da Constituição de 88, por meio do parecer AGU GQ e GQ de Geraldo Quintão, que são as iniciais do advogado-geral que fez expedir esse parecer, o parecer AGU GQ 22 de 94, sei de que as empresas brasileiras, ainda que controladas por capital estrangeiro, poderiam adquirir imóveis rurais sem qualquer restrição. Ou seja, no primeiro momento a AGU entendeu pela não recepção desse dispositivo, por mais que o artigo 190 já estivesse vigente desde então, com a exata mesma redação que ele possui hoje. E esse entendimento ele foi ratificado pela AGU 4 anos depois, em 98, pelo mesmo Geraldo Quintão, no parecer 8 de 98, concluído, e aí me parece que com mais razão, que com a revogação, pelo menos sobre a lente com a qual o parecer examina a questão, com a revogação do artigo 171 da Constituição pela emenda constitucional número 6, retirando o conceito de empresa de capital nacional ou de empresa nacional do ordenamento constitucional, deveria ser mantido o entendimento anterior que afirmava a não recepção da equiparação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da 5.709. E aqui eu faço uma primeira observação que eu acho que nós temos que reconhecer, e nós juristas, e a AGU não é diferente. A nossa forma de ver e de interpretar o momento, ver e interpretar as leis, depende muito do momento e da conjuntura. Se nós voltarmos, fizermos uma digressão histórica, vamos perceber que em 94 e até 98, o campo brasileiro, o meu verão, passava por uma crise de investimentos. Vários imóveis faliram. Então parece que fazia muito sentido estimular que o capital internacional o capital estrangeiro pudesse adquirir imóveis no Brasil. Era uma forma de tornar os imóveis produtivos. Interessava muito o ingresso do capital estrangeiro no campo brasileiro. Então parece que a AGU serviu, e aqui não é é absolutamente isento de qualquer crítica por ela, e as pessoas sabem, são elas e as suas circunstâncias e seus momentos, a AGU serviu a capitanear essa compreensão, essa necessidade por meio de um parecer que é aprovado pelo presidente da República, como todos sabemos, vinculou toda a administração e vinculou o INCRA, que hoje a diretora Adriana Maia, como Procuradora-Geral Federal, é responsável direta pela defesa judicial e pela consultoria do INCRA e da CVM. Ela lembrou bem aqui, em alguns momentos eu já tive essa discussão com a CVM e não foi muito exitoso em trazer a CVM como parceira para o processo de controle do capital, que no final controla os imóveis rurais no Brasil. Mas passados alguns anos, e vejam vocês, e o cenário tendo mudado, o preço de terra tendo aumentado no Brasil, a AGU revisou seu posicionamento. E todos nós conhecemos o parecer LA 01 de 2010, do nosso ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ainda atuante nos dias atuais. E com um detalhe que eu lembro aqui, nessa linha que eu estou apontando aqui, o parecer do Dr. Adams, ele aprova e acolhe o parecer G1581 de 98, desculpa. Ele aprova e acolhe
o parecer RJ01 de 2008, que é do Rodrigo Jorge, Ronaldo Jorge, do 01 de 2008. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque esse debate da recepção ou na recepção, ele ocorreu em 94, ocorreu em 98 e ele continuava candente esse período todo. O Ronaldo elaborou um parecer, submeteu ao Adams em 2008 e só em 2010 o contexto, que eu desconheço o contexto exato, mas peço pressupor alguns dos seus elementos existentes, permitiu que o advogado-geral de então, Luiz Inácio Adams, o aprovasse e submetesse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovando esse novo entendimento e revogando o entendimento anterior. Então, desde que o Ronaldo concluiu seus estudos, e entre o início dos estudos e a sua conclusão já deve ter ocorrido um tempo, é submetido formalmente ao Adams, ele só foi aprovado 2 anos depois, o que demonstra que o tema continuava sem consenso na sociedade, e inclusive na AGU, inclusive no governo. Pareceres dessa natureza, eles não são aprovados sem o mínimo de consenso entre o subscritor e quem vai encampá-lo. E veja vocês, nós estamos falando de 2010, nós estamos falando de 22 anos depois da Constituição de 88. 22 anos depois é que nós fomos mudar o entendimento e o que nos levou a reconhecer que as aquisições feitas entre 88 e 2010, mesmo por empresas formalmente nacionais, mas controladas pelo capital estrangeiro, essas aquisições foram válidas. E aqui eu acho que explica, e não é justificar, é explicar mesmo, uma parte das falhas do cadastro do INCRA e não ter condições de capturar essas informações. Durante 22 anos, as empresas não tinham que se submeter a esse controle estatal para adquirir os imóveis rurais. Em 2010, o contexto da agropecuária brasileira era outro. E o preço de terra era elevadíssimo, era alto. Tanto que uma referência, e eu que estive em INCRA esses anos todos tem, é que a reforma agrária feita no governo Fernando Henrique, que em números absolutos números muito próximos da reforma agrária feita pelo INCRA, ela foi feita com valor financeiro muito menor, porque a terra é muito mais barata. Depois de 2006, com a elevação dos preços das commodities no mercado internacional, o preço de terra naturalmente acompanhou essa elevação e tornou muito mais difícil fazer reforma agrária, e me parece que o contexto exigiu também que se restringisse a entrada do capital estrangeiro nesse setor. E o parecer, todos conhecem, aqui um auditor altamente especializado, ele dispôs que passou a entender pela equiparação de pessoas jurídicas brasileiras aos estrangeiros, desde que tem em sua Constituição a participação a qualquer título de estrangeiros, que o estrangeiro não residam, se pessoa natural ou não tem sede na hipótese de pessoas jurídicas, e por fim, o tema mais controverso, que é essa participação do estrangeiro assegura a seus detentores o poder de deliberação e controle sobre a pessoa jurídica, que na ponta é o detentor da propriedade. E aqui, por isso eu falei da CVM, em 2010 eu estava na PFE INCRA, pelo meu currículo, depois eu era coordenador geral agrário, então era o coordenador que, por excelência, discutia essa matéria finalística, e depois eu passei a condição de procurador-chefe em 2011, quando o Adams continuava advogado-geral da União, por diversas vezes nos reunimos, inclusive com procuradores-chefes e dirigentes da CVM, para buscar a implementação. E agora? Como que vamos implementar? Quais as rotinas do INCRA precisam ser estabelecidas e revisadas para a implementação, para esse controle efetivo? E começamos a nos deparar com todas as dificuldades que os senhores podem imaginar, e algumas delas expressas aqui. Sobretudo, nesse caso da CVM, das companhias de capital aberto. Foi a primeira dificuldade, e com a qual nós não conseguimos,
em relação à qual não conseguimos resolver até os dias de hoje. E é um problema, e é uma questão aberta. Por isso a importância, mais uma vez eu destaco, de um seminário como esse para refletir sobre esses temas e buscar apontar direções, luz sobre o caminho a ser adotado. Então, e nós tivemos um parecer na sequência da consultoria do MDA, e em conjunto com a PFE-INCRA, eu esqueci de anotar aqui, reafirmando isso que eu já disse, que as aquisições feitas anteriormente eram válidas. Inclusive, e essa foi uma concessão, no meu entender, que foi feito, aquelas aquisições que estavam em andamento, porque você poderia ter uma escritura pública lavrada na edição do parecer, na publicação dele no Diário Oficial, mas essa escritura pública lavrada poderia não ter sido registrada ainda. Então, e o que adquire a propriedade é o registro, mas quando ele lavrou... Então, essas questões foram todas consideradas válidas, essas aquisições não foram questionadas e nem incidiu o artigo 15, né, que lembrou aqui muito bem, com muita qualidade e incisividade aqui pela manhã. Bom, na sequência, e aí nós tivemos as reações jurídicas a esse novo entendimento da Advocacia Geral da União, novo entendimento do governo federal sobre o tema. E o primeiro deles foi a DPF 342, da Sociedade Rural Brasileira. Na verdade, estou na dúvida agora qual foi a ordem, qual foi o antes. Eu acho que a CEL foi primeiro, né? É verdade. Então, vou até mudar minha ordem aqui. A CEL 2463, que o autores é a União e o INCRA, e decorrência de uma insurgência da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que pelo parecer 4.001 de 12 dispensou os cartórios de observar o novo entendimento da Advocacia Geral da União e dizendo que a lei não estava recepcionada, isso levou ao ajustamento. Nós tivemos também a DPF da Sociedade Rural Brasileira. Eu acho que as teses elas são mais ou menos conhecidas e já foram debatidas aqui. Sempre se alega o direito, o princípio da livre iniciativa, o direito à propriedade privada, para se recusar qualquer submissão a controle estatal. E por outro lado, a União sempre alegando também mais ou menos o que já foi dito aqui. Isso são documentos públicos, né, as nossas peças. Primeiro, a compatibilidade constitucional fundada no artigo 190 da Constituição, que determina que a lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física jurídica estrangeira. E aqui, evaluando também esse percurso histórico brasileiro que eu fiz, deixa eu ver quanto tempo, não sei se eu já passei, eu lembro a vocês também que em 93, dando como recepcionada a lei 5.709, a lei 8.629, a lei da reforma agrária, lá no artigo 23, ela falou do arrendamento, né? Ela disse que o estrangeiro residente no país, a pessoa jurídica autorizada a funcionar, só poderá arrendar imóvel rural na forma da 5.709. Então, o próprio legislador do processo constituinte, em 93, interpretou que a lei havia sido recepcionada. Mas, a despeito disso, um ano depois, em 94, a AGU disse que não. E aí nós tivemos o início do julgamento dessas ações no STF. O ministro Marco Aurélio, como todos nós sabemos, relator originário dessas ações, preferiu uma decisão liminar, sustando os efeitos da resolução da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, dizendo que o texto do parágrafo 1º do artigo 1º da 5.709 se agasalha perfeitamente com os princípios da isonomia, da livre iniciativa, que reservou ao legislador ferramentas aptas a assegurar a soberania, pressuposto da própria preservação da ordem constitucional. A efetividade dessa norma pressupõe que, na locução estrangeiro, sejam incluídas as entidades nacionais controladas por capital estrangeiro, e assim não
não se concluir, significa a burla do texto constitucional, que a burla do texto constitucional se concretizará. Aquilo que a doutora Adriana já falou, se assim, nós estamos admitindo que o texto constitucional que determina a restrição não seja, né, burlado. Agora, acho que a GU ela vai além desse aspecto formal e ela começa a dialogar um pouco com o que foi dito aqui pela manhã com relação ao conceito de soberania. Nós, acho que nessa defesa, nós avançamos um pouco para além do conceito formal de soberania relacionado à integridade territorial e talvez não com tanta propriedade, com profundidade, como nós podemos hoje, passados alguns anos do amadurecimento desse debate, estender o conceito de soberania também para a soberania alimentar, uma soberania sobre o nosso desenvolvimento. E não menos em relação ao conceito de soberania territorial como enclaves estrangeiros no nosso território. E aqui é o que, como o meu currículo demonstra, muitos anos procurador-chefe no INCRA, lidando com esses temas, e aí você tem uma atuação bastante transversal, que vai desde uma petição, um despacho no judiciário, uma assessoria ao gestor, host, e não só a assessoria no tema, mas também a defesa. Depois eu fui advogado do host no Tribunal de Contas da União, defendendo por alguns contratos que ele fez. Eu participei também por diversas vezes de discussão internas do governo, e esse tema de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, ele tem essa capacidade de colocar do mesmo lado pessoas que tradicionalmente se colocam de lados opostos. Foram experiências muito interessantes participar de reuniões na Casa Civil, buscando um alinhamento de posição de governo, em que o MDA, que sempre brigava com os militares nas posições na visão de mundo, nesse tema se colocava ao lado dos militares. Então o Ministério da Defesa e o MDA formavam um único bloco na defesa da lei e que defendiam a revisão eram outros interesses e nesse caso os interesses da defesa nacional, capitaneados pelo Ministério da Defesa, do MDA, dos povos indígenas, nacionais, se colocavam conjuntamente. Também em razão disso, dessa visão que uma vez que o capital nacional puder livremente adquirir imóveis no Brasil, esse ativo estratégico, raro e limitado, que são as terras e fundamentais para qualquer processo de desenvolvimento, ele ficará cada vez mais escasso, cada vez mais disputado, e a dificuldade de demarcação de terras indígenas, de preservação de unidades de conservação, de territórios quilombolas e de áreas destinadas à reforma agrária. Então, todas essas afetações constitucionais que a Constituição determina se tornam ainda mais difíceis. E aqui também, né, acho que vale a pena esse registro, mesmo o capital nacional e o setor agropecuária, né, a frente parlamentar da agropecuária, eles se dividem. Acho que é interessante a academia ter essa clareza. Nós temos, e eu tive a oportunidade, o privilégio, eu diria até, de presenciar gestões diferentes do Ministério da Agricultura, em que uma gestão defendia a revisão da legislação para retirar as restrições, ao passo que uma outra gestão seguinte defendia a permanência das restrições. E aqui nós temos uma disputa, eu acho que antes, pelo menos sob essa perspectiva, sobre esses atores, é uma disputa muito mais de interesses comerciais e interesses de um capital nacional com capital estrangeiro do que propriamente alguém preocupado com soberania. E aqui eu agrego um tema, uma provocação. Eu acho que é uma provocação que eu levo para mim, a AGU, nessa minha atividade, e se algum dia eu tiver a oportunidade de estar mais próximo da academia, mas vocês talvez possam
desenvolver se assim se acharem pertinente, que é, a dificuldade que eu tenho hoje e a necessidade que me apresenta de uma releitura, de utilizar esse tema da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros como limitação do capital. Me parece que o problema não é a propriedade que precisa ser regulada e que precisa ser limitada. Eu acho que a discussão do capital nacional, o capital estrangeiro, e para além disso, é que uso esse capital faz. Se uso é no interesse nacional ou não, ele tanto pode ser um capital nacional como pode ser um capital estrangeiro. O capital nacional também interessa transformar a agricultura em desertos verdes, plantações de cana-de-açúcar na produção de uma commodity a ser exportada, álcool ou açúcar, produção de eucalipto para exportação de celulose, e os efeitos para a soberania alimentar, os efeitos para as povos e populares tradicionais são os mesmos, independentemente se o capital se aqui é nacional ou estrangeiro, independentemente se a propriedade é de um nacional ou de um estrangeiro. Na minha visão, eu acho que nós temos que resolver de uma vez por todas, até porque nós temos um mandamento constitucional e que me parece fazer todo o sentido que tenhamos restrição. O ponto da discussão é a calibragem dessa restrição, se a calibragem nos moldes da 5.709 é adequada ou não, e ela hoje não limita a área, na verdade, ela apenas determina que até 100 meses o INCRA pode autorizar, e acima de 100 meses você precisa de uma autorização especial do Congresso Nacional. E quando é para pessoa jurídica, você precisa apresentar um projeto de exploração. Mas o projeto de exploração, ele está submetido, ele não está submetido ao tipo de uso. Ele é um projeto de exploração de atividade agropecuária. A única coisa que ele impede é que você adquira um imóvel para fazer reserva de mercado pura e simplesmente sem dar nenhuma destinação. Mas se você apresentar no mapa um projeto de exploração de soja, de cana-de-açúcar, de celulose, você vai ter aprovado esse projeto. E isso nos interessa plantar? Certamente. Mas nos interessa plantar em qualquer lugar do território nacional? Não sei. Eu li agora há 15 dias uma matéria bastante extensa na Folha de São Paulo sobre as empresas de celulose que estão se instalando no Mato Grosso do Sul. Aquela terra já absolutamente conflagrada, cheia de conflitos com povos indígenas, os guaranis que estão vivendo ali um processo lamentável de extinção. E aí as empresas, capital nacional, capital estrangeiro, tem essa discussão. Mas independentemente se é capital nacional ou estrangeiro, me parece que nós precisamos regular é o uso da terra nesses territórios, para que o uso, sim, atenda ao interesse nacional, ao interesse de soberania nacional. E aí eu faço aqui algumas perguntas apenas para finalizar, e perguntas para que ninguém me faça, né? Eu já faço elas logo, que são perguntas para as quais eu não tenho resposta. Se a questão central, portanto, é restringir a propriedade ou disciplinar o uso dos imóveis rurais no Brasil? Essa é a primeira questão que eu faço. O que é mais importante na quadra atual? A propriedade ou a posse e o uso? Quais os reais fatores a determinar o uso da terra e a destinação que lhe é dada? É a origem do capital? Me parece que nessa aqui ele vai dizer que não. Então, me parece que a propriedade relativizada, como nós temos hoje, o que nós precisamos é de uma gestão do uso, é de um zoneamento, é de um cumprimento da função social, e o cumprimento da função social muito além do artigo 186 da Constituição. Um outro cumprimento de função social que dê efetividade a todos esses valores que a nossa Constituição nos determina e nos aponta como orientadores da nossa sociedade. E aí eu elenco aqui também a dificuldade com relação às empresas de capital aberto, os fundos de investimento, tudo isso que já foi dito. E relembro, aqui apenas para finalizar,
que esse debate é um debate difícil na sociedade e que não tem ainda um consenso, com o debate legislativo, né? Desde sempre, nós temos esse debate no Congresso, por meio de vários projetos de leis, várias forças se movimentando no parlamento, passaram vários governos de várias matizes, e ninguém conseguiu fazer prevalecer uma hegemonia de pensamento. O que nós temos hoje é o PL 2963 de 2019, aprovado no Senado e remetido para a Câmara, que flexibiliza significativamente as regras atuais postas na 5.709 de 71. Bem, o que eu tinha preparado para comentar aqui, registrar com vocês é isso. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e sigo sempre à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Otávio. A professora Adriana Venturini tecerá pequenas considerações. Quebrando aqui o protocolo, mas já contribuindo, eu fico muito feliz com esse assunto, que eu sou muito amiga do Ronaldo Jorge, que fez o primeiro parecer, e do Guilherme. Inclusive, a gente tem o Gang of Four, que é o GOF, que é a gente se reúne a cada 3 meses na mesma mesa, 15 anos, para tentar melhorar o mundo. E aí, fazendo um adendo aqui, eu acho que vale a pena ler não só o do Guilherme, mas o do Ronaldo Jorge, que antecedeu. E eu queria aqui contribuir com a contextualização maravilhosa que o Fidelis fez, de o que é que faz a AGU mudar de posição, rever aquele posicionamento e a busca de interesse. E o parecer do Ronaldo, se vocês me permitem, ele começa assim, o item 1 fala assim: foi realizada reunião na Casa Civil da Presidência da República em 15/6/2007, que tinha como tema aquisição de terras por estrangeiros e objetivo de aperfeiçoar a legislação nacional sobre o assunto. Isso 15/6/2007. 2. A crise de alimentos no mundo, a possibilidade de adoção em larga escala do biocombustível como importante fonte alternativa de energia, apta a diversificar, com grande vantagem a matriz energética nacional, são os principais vetores dessa nova abordagem da questão da propriedade de terra no Brasil, especialmente nos imóveis rurais, ou seja, absolutamente atual. Nessa reunião, aventou-se a possibilidade de eventual revisão do parecer GQ 181, de 1998, conduzir o estabelecimento de limites e restrições à aquisição de terra. Blá, blá, blá. Aí, no 6, ele fala assim: segundo os dados do INCRA, desde 94, data da primeira manifestação da AGU sobre o tema, ratificada em 98, conforme demonstrar-se a seguir, o Estado brasileiro perder as condições objetivas de proceder a controle efetivo sobre a aquisição e o arrendamento de terras realizados por empresas brasileiras, cujo controle acionário e controle de gestão estivessem na mão de estrangeiros não residentes no território nacional. Então, assim, no parecer ele já começa dando esse contexto, eu quis aqui trazer. Quanto à questão legislativa, são 3 pontos rapidinhos. O Dr. Fidelis ele fez menção ao PL 2963 de 2019, que é do senador Irajá, PSD Tocantins, que já está aprovado no Congresso. Teve também um outro PL, 2964 de 2022, que ainda está na Câmara, do deputado Jerônimo Guergin, do PP do Rio Grande do Sul. A curiosidade desses 2 PLs é, assim como a lei de 93 do arrendamento, eles tratam como plenamente válida a lei 5.701 de 93. Tanto é que eles trazem na exposição de motivos no PL a necessidade de revogação dessa lei. Então, o próprio Congresso, de certa forma, ele está ratificando a sua validade. E só para finalizar aqui, já que o Dr. Fidelis trouxe também a ACO e a DPF, como eu não vi ontem, eu acelerei a minha fala, que eu fiquei com medo de ficar me repetindo aqui. Tem uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça de 2016, da ministra Nancy Andrighi, no RESP 1641038, que ela reforça a validade e a recepção da Lei 5.709 de 71, e isso no julgamento colegiado. Então, já existe o precedente, um posicionamento do STJ sobre o tema desde 2016, que nunca foi revisitado. E o julgamento da ACO e da DPF, o Brasil é muito maravilhoso, né? Porque, assim, tem umas coisas que não seja coincidência. Eles marcaram para o mesmo dia o julgamento da questão de aquisição de terras por estrangeiros. O julgamento do ex-presidente foi justamente no dia 11 de setembro, que é o 9/11, né? E por esse julgamento, como
o julgamento da DPF e da CO seria no plenário, mas a primeira turma ela se estendeu, eles tiraram de pauta, estava pautado, a gente espera que deve voltar a relatoria do André Mendonça, enfim, nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, e com isso espero ter mais segurança jurídica sobre esse tema. Muito obrigado, professora, pelas considerações. E passo a palavra agora à professora Maria Cristina Vidotti Blanco Tarrega. Muito boa tarde a todas as pessoas. Queria agradecer enormemente esse convite para aqui estar. Agradecer ao professor Otávio, que me convidou, cumprimentar a todas e todos os presentes, cumprimentar essa mesa. Uma honra enorme estar aqui acompanhando essa mesa. Agradecer as generosas palavras do Júnior Fidelis, um grande amigo, generosidade dele, tudo que ele disse. Cumprimentar o professor Martoni, todos os demais, Adriano, professor. Muito obrigada por esse convite, por aqui estar. Eu já refiz aqui, eu fui escrevendo e refazendo para não me repetir. Mas, assim, em princípio, havia até comentado com o Martônio, me veio um convite para discutir a recepção da Lei de Terras. Achei bastante curioso e achei muito interessante, me fez refletir. E eu converso muito com o Marés, falei, Marés, você viu isso? Ele falou, olha, curioso. Aí me mandou outro artigo dele, enfim, mas sobre o tema da mesa aqui. Enfim, mas eu acho que a ideia é bem essa, né? Me parece que discutir o que nós estamos aqui discutindo, né? A recepção do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 71, a maneira como nós estamos discutindo e com tudo aquilo que aqui foi apresentado, é discutir também o modelo e uma estrutura, né, agrícola, agrária, fundiária, que é um pouco o que o Júnior trouxe no final da sua fala, né? Na verdade, ao fim e ao cabo, a gente está aqui preocupado nem só com a questão de permitir ou não, de como é que será isso, mas muito mais de permanecer esse controle, essa estrutura. Pensando nisso, a gente tem que pensar também, me parece que é importante rever o modelo histórico que trouxe que nos conduz a esse debate hoje, né? Como é que a gente chega até aqui? Eu acho que as restrições para as atividades estrangeiras, de estrangeiros no Brasil, têm início lá desde 1580, quando Portugal se reserva o direito das atividades comerciais do Brasil a esse país, a si mesmo, seguindo aí o modelo que a Espanha já tinha feito nos outros países. Enfim, a situação vai perdurar até 1808, quando é permitida a concessão de sesmarias a estrangeiros. Mas o que nos toca, eu acho que o que é mais importante é evitar um pouquinho, é ir um pouquinho adiante e pensar a Lei de Terras. A Lei de Terras que foi aqui lembrado pela Adriane, que tem sido lembrada aí por todos. Eu acho que a Lei de Terras é fundamental para a gente entender e discutir esse modelo que vai dar condições para os processos contemporâneos de aquisição de propriedade da terra, sobretudo nesse debate que a gente está falando, que é a aquisição de terras por estrangeiros, e o risco que isso tem e as afrontas que isso tem trazido a todas as comunidades tradicionais, soberania nacional, toda a exploração que a gente vê. Meu lugar de fala, eu não disse antes, eu sou professora de Direito Agrário, mas eu tenho trabalhado com povos e comunidades tradicionais. Estou hoje aqui em São Paulo, cedida, fazendo um trabalho junto à Superintendência do INCRA, na divisão de quilombos. Então, o meu foco é sempre a minha preocupação, meu lugar, assim, a minha voz sai sempre
a partir desses povos, das comunidades tradicionais e dos excluídos, dos movimentos sociais com quem a gente busca dialogar no programa de pós-graduação em Direito Agrário. Então, é muito sobre isso que eu acho que a gente tem que pensar e tratar, além da segurança, soberania alimentar, que modelo é esse, que projeto é esse, e como isso chegou até nós desde a Lei de Terras. É claro que a Lei de Terras refletiu o momento ali, os debates que aconteciam. A Lei de Terras vem no momento de substituição de uma agricultura que é sustentada pelo escravismo e busca aí consolidar uma estrutura de exploração agrícola baseada em uma agricultura de exportação. A Lei de Terras, ela vem, ela está no mesmo contexto de discussão política do fim do escravismo colonial. E ela vem criando as condições para acabar com isso, para implementar aí esse fim do escravismo colonial, do processo de escravidão. Mas ela vem no modelo pensado para a constituição de grandes latifúndios e também um modelo que vai manter aí um contingente de trabalhadores para servir a esses latifúndios que vão se formar, a essas grandes propriedades que vão se formar. A Lei de Terras, então, ela institui um regime de propriedade que proprietário é um homem livre, mas um homem livre no sentido histórico daquele homem capaz de adquirir riquezas e grandes quantidades de terra. Nos debates, nos documentos históricos da elaboração da Lei de Terras, a gente vai ver discussões assim, como evitar que as pequenas posses fossem adquiridas, como evitar que esse contingente de trabalhadores que sairia da mão de obra escrava viria aí a servir a esse modelo novo que se instalaria. Então, tem até a Emília Vietti da Costa e José Murilo de Carvalho, eles vão nos lembrar aí que foram propostas, trazidas a partir de Wakefield, um defensor da colonização britânica na Austrália, que pensava justamente como obstacularizar o acesso da propriedade da terra para os poceiros, pequenos poceiros, como evitar que os indígenas tivessem acesso a isso e como viabilizar que aqueles que debatiam, quem debatia o projeto de lei de terras, debatia o projeto de lei de terra eram os proprietários, agricultores, pessoas que tinham condições. Então, a lei de terras, ela veio com essa ideia. Ela suprime, ela faz a supressão dos meios tradicionais de aquisição da propriedade como a posse. Lembrando que as Seis-Marias, elas tinham houve o fim de concessão das Seis-Marias em 1822. A Lei de Terras é de 1850. Nós temos aí um período de 30 anos, de quase 30 anos, de nenhum controle assim, por parte governamental dessas terras. O que nós tínhamos aí, o que se fala em período de sem controle jurídico, mas um período em que prevaleceu a posse. Grandes apressamentos, pequenos apressamentos. E aí, a partir disso, então, depois a gente vai ter um contingente de trabalhadores que vai vir do fim do escravismo colonial. Então, nesse ato que a gente tem instituído com a Lei de Terras um mercado de terras, um mercado destinado
a grandes propriedades, dando base à estruturação de um modelo de predominância de latifúndios que dura até hoje. Mas esse modelo é interessante porque, além de a lei de terras, além de ela dizer estimular, incentivar a vinda de estrangeiros para a aquisição de terras, ela também ela trouxe aí um contingente de pessoas escolhidas, né? Falo que pessoas que foram escolhidas a dedo para fazer parte desses desapesados aqui no Brasil. Então, essas pessoas, a lei chamava os estrangeiros que tivessem dinheiro para investir no menor, beneficiando aí com a possibilidade de afastamento do serviço militar, e outros benefícios, ao mesmo tempo que dizia que as terras que fossem vendidas, pelo Estado, elas financiariam a atração de trabalhadores estrangeiros, que é uma política de branqueamento também da repressão que a gente sabe, né? Então, é muito cruel isso, né? Porque ela traz aí um contingente de pessoas, é por isso que o Diogo Veodovato está aqui hoje, e eu também, né, Diogo? Graças ao esse incentivo que teve para esses trabalhadores, né, virem para o Brasil cultivar a terra sem nenhuma garantia de poder comprar essa propriedade, né? Dizia que no futuro, se a gente trabalhasse muito bem, né, Diego, a gente talvez poderia conseguir aí comprar alguma terra. Era isso o resultado, o modelo da lei de terras naquele momento. Então, essa lei, ela trouxe, né, mas ela também trouxe a revalidação das cesarias, ainda que não tivesse sido cumpridas as condições, ela viabilizou que isso em favor, obviamente, das grandes propriedades, das grandes posses, né? As posses não contestadas ou impugnadas judicialmente, desde que fossem cultivadas, e o governo e a autorização do governo para a venda de terras devolutas em asta pública, sendo que o produto dessas vendas seria empregado na medição de terras e no financiamento da migração. Um aspecto que é interessante é que é preciso pensar que ele modificou o conceito de terra devoluta. Então, a lei de terras trouxe isso também, que foi aqui lembrado pelo Júnior Fidelis, né? O que é essa terra devoluta, que depois foi passada para os estados e que é um grande tema de discussão aí do destino que os estados hoje, né, até hoje, isso que a gente vem discutindo, a gente tem aí a lei de terras de São Paulo, que é complicadíssima, enfim, todas essas leis que vêm aí passando a como é que está sendo destinada essa terra devoluta, né? Então, a aquisição de terras devolutas foi proibida por outro meio que não fosse a compra e venda. Na verdade, essa lei pretendia que as novas peças fossem consideradas ilegais, mas isso não aconteceu com relação ao latifúndio. Aconteceu com relação às pequenas posses, mas os latifúndios eles tinham uma força política e acabou que essas terras, a literatura nos mostra também que para aqueles grupos originários de escravismo colonial também foi considerada essa ilegalidade. Paralelamente a isso, e que também tem consequências importantes hoje na nossa estruturação, a gente tem o registro do vigário. O registro que foi instituído, onde que na verdade não deveria ser um registro, era uma forma de cadastro, as pessoas deveriam cadastrar suas posses nas freguesias pelos vigários e não teria farsa aí para comprovar
a propriedade da terra, porque era declaratório, mas disso derivaram escrituras depois, matrículas, e aí fortaleceu também, permitiu, eu acho que o Tocantins está discutindo muito isso hoje, mas um modelo de grilagem de terras. A grilagem que é muito séria, tem trabalhado com o professor Trecani, e esse tem sido um tema muito relevante nas nossas discussões. Mas, assim, frisando, o que esse modelo, que é o modelo que até hoje, que é o modelo que estruturou o mercado de terras no Brasil, esse mercado de terras sustentado por uma mão de obra que foi trazida para cá e para instituir tudo isso que a gente está vendo. José de Souza Martins nos diz que a situação é a seguinte: o país inventou a fórmula da coerção laboral do homem livre. Se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo. Se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava. Então, o cativeiro da terra é a matriz estrutural da história e da sociedade que nós somos hoje. Esse modelo, e aí eu vou voltar para a Adriana, para a fala da Adriana, que é uma afronta dizer da não recepção da lei, do parágrafo 1º, artigo 1º de tudo que está na Constituição. Eu fiquei pensando esses dias no processo constituinte e todas as forças que estiverem presentes no processo constituinte, todos os debates, e tudo pleiteando uma mudança, uma diminuição das desigualdades, o fim da exclusão social, o movimento negro que ali esteve, as conquistas dos quilombolas e tudo que teve, pretendendo aí um novo modelo de Estado brasileiro que a Constituição instituiu. A Constituição cidadã, que vai coordenar essa estruturação, vai fazer o controle, implementando ali uma ordem econômica, discutindo uma ordem econômica em que o bem-estar da sociedade deve prevalecer. Então, não dizer, eu acho que tudo isso, toda essa estrutura, ela foi discutida ali no processo constituinte, e todos os valores constitucionais que foram ali acolhidos, instituídos a partir daquele momento, a partir desse processo extremamente democrático, eles têm que ser reconhecidos, preservados, que a lei faz, nem é menos do que isso. Então, me parece que a questão é essa, Eu acho que sim, a recepção. Eu tinha feito em relação aqui da análise, essa análise que o Júnior fez muito melhor do que eu, então eu vou ficar por aqui somente com essa questão referente a essa estrutura que nós temos e que é originária, que a lei de terras nos trouxe, e que causou tanta exclusão. A gente viu aí todas as outras mesas, a exposição de Sérgio Leite e tudo mais. Eu acho que é isso. Então, eu acho que, no fundo, o que a gente está discutindo aqui, claro que o parágrafo 1º do artigo 1º da lei foi recepcionado por essa estrutura constitucional. Nenhuma leitura da Constituição autorizaria a dizer dessa Constituição, que autorizaria a dizer que não está recepcionado. Então, muito obrigada, meus queridos. Muito obrigado, meu caro professor Enéas. Cumprimento a professora Maria Cristina, Adriana, Júnior. Meu especial agradecimento aos professores e amigos, professor Otávio Luiz, professor Gilberto Bercovitch, para o convite de estar hoje aqui e debater esse tema, eu diria, de um aspecto estrutural, não somente para a consolidação do constitucionalismo democrático intervencionista de 1988, mas para a reafirmação da defesa da soberania nacional.
Obviamente, aquilo que nós temos aqui como objeto de discussão no nosso painel, é claro, trata-se de uma questão de controle da constitucionalidade. No caso de se saber, né, se a Lei 5.709 foi recepcionada ou não pela Constituição Federal. E evidentemente que absolutamente toda questão de controle da constitucionalidade é uma questão de poder constituinte. Portanto, é uma questão também para o Brasil, uma questão com uma forte historicidade que alimenta esse debate do conteúdo e não meramente da forma da Constituição. E no caso, nós estamos a tratar do direito de propriedade. Tá? Na modernidade, nós temos, eu acho que às vezes eu não acredito muito em coincidências na história, né, mas há uma explicação para isso devido à centralidade cultural da Itália do século XVI, principalmente, mas há uma profunda historicidade, né, quando nós tratamos, repito, nesta modernidade do direito de propriedade, principalmente quando nós observamos a leitura de Maquiavel, para quem, aspas, né, o príncipe tem muito cuidado com a regulação do direito da propriedade, porque o homem esquece mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Portanto, né, algo que me parece que move verdadeiras revoluções e que dá o substrato para a discussão deste aspecto. Tá? Da mesma maneira, outro italiano, agora em 1764, né, no século XVIII, um liberal, não tem nada de comunista, não é, que é Cesare Beccaria, quando surpreendentemente, na sua obra mais famosa, que é dos delitos e da pena, no capítulo 22, que trata do furto, ele diz o direito de propriedade. Parêntese. O terrível direito. Não era necessário que fosse um direito. Fecha parênteses. Essa obra, naturalmente, o terrível direito, il terribile diritto, será o título da obra de outro italiano, Stefano Rodotà, e que procura esta compreensão atualizada sobre o direito de propriedade, tá? Estabelecendo este conflito, que é o conflito do qual nós estamos discutindo aqui, o conflito entre propriedade e controle. Qual a possibilidade do controle sobre a propriedade? Ainda no século XVIII, Charles Burt, quando fala do aspecto econômico da Convenção da Filadélfia, ele disse que isso não era um problema na Convenção Americana, porque o direito de propriedade era reservado aos brancos. Não era reservado nem a pobres, nem muito menos a escravos, claro, aqueles que se constituíam como escravos, né? Portanto, nem aos pequenos, somente aos grandes. E hoje não as mulheres. E, claro, as mulheres sequer entrariam, né, nesse aspecto. Tá? O que é interessante, porque na Convenção da Filadélfia, a questão da escravidão e da propriedade não foi objeto de discussão. Por quê? Quem será pacífico? Vai haver escravo, o direito de propriedade é de rico. Acabou isso. Aqui no Brasil, pelo menos, nós tivemos uma figura como José Bonifácio, que nos trabalhos constituintes era contra a escravidão, inclusive. O problema é que, às vezes, nós mesmos, no estudo da historiografia nacional, nós brasileiros nos encarregamos de dizer que tudo que aconteceu entre nós é xiste, é piada. O que aconteceu de correto foi nos Estados Unidos ou na Europa. Né? Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa não tem corrupção, tem aqui. Onde todo mundo procura se dar bem e fazer isso. Né? Como dizia desde 1575 o Frei Vicente de Salvador, aqui ninguém é repúblico, só é repúblico só é lá. Tá?
Enquanto Thomas Jefferson, um celebrado pai fundador da República Americana, por exemplo, tinha escravos, não somente escravos, mas tinha a sua mulher negra, escrava, com quem ele teve 4 filhos. Tá? Então, esse problema da propriedade, ele tem toda essa carga para ser compreendido atualmente da forma que está colocado na nossa Constituição. E o problema jurídico é o seguinte, né? No que nós tratamos aqui, até que ponto a Lei 5709 foi recepcionada pela Constituição, especialmente em razão, né, daquilo que nós falamos, né, a partir, né, do seu artigo 1º, parágrafo 1º da 5709. Tá? Isso é que nós tratamos. A promulgação da Lei 5709, ela não pode ser compreendida sem um pano de fundo político da ditadura militar brasileira, um regime que adotou a doutrina da segurança nacional e que estabelecia como prioridade absoluta a defesa do território e do qualquer risco de internacionalização, principalmente da Amazônia, não é como já foi visto aqui. Tá? Um ponto constante do artigo 1º do parágrafo 1º da Lei 5709 foi o mais polêmico. A redação diz que as restrições estabelecidas nesta lei aplicam-se igualmente às pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria do capital social pertence a estrangeiros ou esteja sob controles de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. Eis a redação. A lógica da época era clara: impedir capitais externos, ainda que disfarçados sob a forma de empresa brasileira, assumissem o controle de extensas áreas de terra. O nosso prezado jurista, professor Gilberto Bercovitch, ele resume muito bem esse espírito, quando diz que o regime autoritário de 64 buscou utilizar a regulação da terra como instrumento da defesa nacional. E a lei, continua o professor, expressa esse momento histórico no qual a soberania nacional era entendida em termos absolutos e qualquer presença estrangeira era vista como ameaça. Com a promulgação de 1988, instaurou-se um paradigma jurídico no Brasil. A ordem constitucional reforçou o caráter social da propriedade e subordinou a atividade econômica do interesse nacional. Esse caráter social da propriedade, né, em geral, ele atende, né, esta que eu chamo de profunda historicidade que vem desde o período do Renascimento. Óbvio que eu sou procurador do município, mas durante um período fui procurador-geral do município de Fortaleza. E a impossibilidade, no caso, a então prefeita municipal de Fortaleza, para quem eu trabalhava, a impossibilidade, por exemplo, de atualizar a planta de valores do IPTU. E a impossibilidade política de, por exemplo, se instituir a tributação extrafiscal dos artigos 182, 183 e 184, apesar de estarem na Constituição. Do ponto com negociações, enquanto nós discutíamos isso, seja na Câmara de Vereadores ou com setores da sociedade, deixaram claro para a gestão municipal: se o senhor fizer isso, a sua prefeita perderá o cargo. Ou seja, haverá de ser destituído. Porque o direito de propriedade, um terrível direito de propriedade. Eu não conheço nenhum grande município que tenha a progressividade de sanção dos artigos 183 a 184 da Constituição e que isso tenha sido devidamente regulamentado. Ou seja, aquela propriedade, aquela progressividade tributária, na verdade, que trata da tributação extrafiscal, depois da obrigação compulsória de construir e depois até da desapropriação. Onde está isso? Aqui no Brasil, apesar de quase 40 anos de vigência da nossa Constituição. Então, o limite da propriedade, a função social da propriedade é uma forma cujo conteúdo tem sido esvaziado. E o artigo 5º
23 estabeleceu que a propriedade atenderá à função social, e isso foi detalhado no artigo 186, e o artigo 170 definiu que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano, mas tem como princípio a soberania nacional. E, por fim, o artigo 190 é categórico. A lei regulará a limitação e aquisição ou atendimento da propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão da autorização do Congresso Nacional. A clareza e a vigência do artigo 190 por si só já me bastam para a inteira recepção da Lei 5709, ou seja, especialmente da limitação imposta. Não há dúvidas, não precisaria discutir, na minha opinião, emenda constitucional 6 ou isso ou aquilo. A clareza do texto constitucional já resolve o problema. Esse dispositivo mostra que a Constituição não apenas admitiu, mas a Constituição determinou que houvesse uma legislação limitando a aquisição de terras por estrangeiros. Portanto, em termos de linhas gerais, a Lei 5709 é inteiramente recepcionada pela Constituição. Se o ponto mais delicado diz respeito ao artigo 1º, parágrafo 1º da lei, a dúvida surgia porque a Constituição, em sua redação original no artigo 71, diferenciava a empresa brasileira do capital nacional, do capital estrangeiro, mas considerava ambas como empresas brasileiras. Ainda que assim fosse, o artigo 190 da Constituição impõe uma diferenciação clara, já satisfeita pela edição da Lei 5709. E aqui nós tivemos o posicionamento, que já foi relembrado, dos pareceres da AGU, não é verdade, parecer GQ 181, depois parecer LA 01 aprovado, ou seja, essa argumentação e essa evolução concreta, material de aspectos, autorizam também que se compreenda pela recepção da Lei 5709, aliada a todos os aspectos que a doutora Adriana trouxe deste material, apesar de se tratar de projetos de lei, não estarem no mundo da vigência e da eficácia, mas eles retratam a percepção política e cultural a respeito da matéria que setores importantes da sociedade possuem. Então, é nesse sentido, não é, que eu creio que reforçam a constitucionalidade da Lei 5709. A Lei 5709 delegou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a competência para fiscalizar e autorizar a aquisição de terras por estrangeiros. Se eu não estou enganado, a matéria também é regulada pela Instrução Normativa do INCA 88 de 2017, que estabelece determinados princípios, limites percentuais em nível municipal, assentimento prévio em faixa de fronteira, controle sobre empresas brasileiras controladas por esse estrangeiro, na forma do parecer do então advogado-geral da União, Luiz Adams, projetos produtivos para aquisição, de grandes áreas. Na prática, o INCRA tem atuado de forma restritiva em alguns casos, mas impedindo a aquisição que ultrapasse os limites estabelecidos, principalmente aquelas situadas na Amazônia Legal. Em estudo específico do INCRA, foi destacado que a disciplina da aquisição da terra por estrangeiros é a expressão concreta da soberania nacional. O papel do INCRA não é apenas administrativo, mas também político, ao assegurar que o controle territorial permaneça subordinado ao interesse do povo brasileiro. Neste sentido, a Instrução Normativa 88 é um instrumento essencial de defesa do território, da política agrária nacional e eu até diria da soberania nacional. Esse controle administrativo demonstra que, mesmo décadas após a edição, a Lei 5709 continua sendo aplicada de forma efetiva, agora em consonância com princípios constitucionais da soberania. Contudo,
Se setores do agronegócio criticam o regime alegando que afasta investimentos externos, e esse tensionamento entre abertura econômica e proteção da soberania permanece no debate. Este é que me parece ser o centro do debate e que terá que ser enfrentado. A discussão sobre a aquisição de terras por estrangeiro não pode ser uma análise eminentemente dogmática. Ela tem impacto na economia e na política agrícola do Brasil, especialmente em razão da centralidade do agronegócio na pauta das exportações e do PIB nacional. A partir de 2008, com o aumento de demanda mundial por alimentos e a valorização de commodities agrícolas, cresceu significativamente o interesse estrangeiro pela compra de terra no Brasil. Essa tendência, que já foi exposta aqui nos outros painéis do land grabbing ou water grabbing, ou enfim, outros tipos de aquisição, né, mostra este aspecto. Né? Aqui, portanto, é que o cerne do debate jurídico gira em torno da recepção da Lei 5709 pela Constituição. Nós vemos a manutenção do artigo, a determinação do artigo, 190 da Constituição Federal, o parecer LA 01 de 2010, e o que se torna evidente a partir daí. A doutrina tem reforçado esse ponto de função social da propriedade, soberania popular e defesa do interesse público. De novo, as palavras do professor Berkovitch, de que a Constituição, a dispor no artigo 190, regulará e limitará a aquisição de terra por estrangeiros, confirmou a plena vigência da Lei 5709. Assim, é possível afirmar que a Lei de Terras foi integralmente recepcionada pela Constituição de 88, inclusive no tocante ao parágrafo 1º do artigo 1º. O reconhecimento da compatibilidade normativa fortalece a soberania brasileira e garante que a terra continue sendo tratada como um recurso estratégico, subordinada, portanto, ao interesse nacional. A análise histórica, normativa, administrativa e doutrinária me parece afirmar, sem dúvida, que a Lei 5709 foi recepcionada pela Constituição e que o texto constitucional não apenas autorizou, mas determinou que houvesse uma disciplina legal sobre a aquisição de terras. Um ponto mais polêmico da Lei 5709, né, após a emenda constitucional número 6 de 95 e após o parecer LA 01 de 2010, a partir deste conjunto, consolidou-se o entendimento de que a equiparação das empresas brasileiras controladas por estrangeiros, as pessoas jurídicas estrangeiras, é compatível com a ordem constitucional. A terra no Brasil é mais que um bem econômico, é um recurso estratégico cuja disciplina envolve a soberania, a segurança alimentar e a função social da propriedade, além da proteção do território. Neste sentido, a recepção da Lei de Terras de 1980 pela Constituição não é apenas um resultado técnico, mas um ato de afirmação da soberania nacional. A doutrina significativa apontada reforça que o controle estatal sobre a propriedade da terra é elemento essencial do Estado democrático. Ao mesmo tempo, análises alertam para a necessidade de segurança jurídica a fim de evitar oscilações interpretativas que comprometam a política agrícola e a soberania, eventualmente emanadas de órgãos distintos do Poder Judiciário brasileiro. Nesse sentido, a DPF 342 terá um papel relevante, claro, dada a força vinculante da decisão que será lá proferida. Deve-se reconhecer, sobretudo, que a aquisição de terras por estrangeiro é uma questão, como diria um clássico pensador na segunda metade do século XIX, uma questão de economia política ou de national economy.
de economia da decisão política. Limitar o capital externo não significa hostilizar o entendimento, mas assegurar que ele se subordine ao interesse nacional e à função social da propriedade. Em qualquer dos casos, por mais distante que pareça, as teses sobre direito de propriedade ainda representam um verdadeiro desafio estrutural da qual a sociedade e qualquer Estado não tem como escapar. Dessa maneira, eu me encaminho para a conclusão, e acho que no tempo, nos 20 minutos que me foram dados, a conclusão é inequívoca. A Lei 5709 foi integralmente recepcionada, permanecendo vigente e necessária como instrumento da defesa do território e da soberania brasileira e da Constituição de 1988. E quando eu afirmo que é da Constituição de 1988, significa dizer que eu estou falando do poder constituinte que constituiu este documento. Portanto, plenamente soberana, porque é uma decisão de um poder constituinte soberano. Muito obrigado.